Olá, minha gente. Eu não resisti, depois de ler a íntegra do depoimento do Sérgio Moro à Polícia Federal e resolvi conversar com vocês, aliviar a pressão no meu peito, dizer o que eu penso do depoimento e do que está acontecendo. Quero lembrar a vocês que no início fui um entusiasta da Lava Jato. Eu, inclusive, articulei o convite para que o Sérgio Moro fosse ao Senado Federal depor, explicar o que estava fazendo na Comissão de Constituição e Justiça. E ele foi. Ele tinha levantado algumas barbaridades aqui no Paraná e eu estava indignado, porque no exercício do governo do Estado, eu estava numa luta contínua contra a corrupção. E não tinha apoio nem do Ministério Público, muito menos do Judiciário. Na questão do pedágio, o Ministério Público Federal, nas 40 e poucas ações que nós impetramos, deu parecer favorável às concessionárias em todas elas. Não houve uma exceção. Então eu sentia que o establishment, que o sistema estava jogando junto a favor da exploração da população pelos concessionários de pedágio. E em Curitiba, na prefeitura, foi a mesma coisa. Eu criei aqui um sistema de frota pública e operação privada e consegui fazer com que a nossa tarifa fosse a mais baixa do Brasil, no melhor sistema do Brasil. Um sistema que tinha sido montado em períodos anteriores à minha passagem pela prefeitura e, se bem me recordo, montado por um arquiteto que era auxiliar do Jaime Lerner, está me fugindo o nome dele agora. Rafael Deli, minha mulher aqui interferiu. Era filho do Rabino de Curitiba. E era um técnico e tanto. E eu aperfeiçoei o sistema e transformei um sistema de frota pública e operação privada. Eu estava entusiasmado. Mas daí eu comecei a perceber que a tal da Lava Jato estava ligada a interesses geopolíticos de países estrangeiros e estava ligada ao comando direto do capital financeiro. Ela queria destruir políticos progressistas. E vejam bem, eu não estou dizendo que não tinha corrupção generalizada no Brasil, tem ainda, tem que ser combatida e tem que ser banida do espectro da prática política brasileira. Mas eu estou aqui agora para conversar com vocês sobre o depoimento do ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na Polícia Federal no dia 2. Ele esteve lá durante 8 horas, pediram pizza. Eu até já fiz aí uma enquete para o povo resolver que pizza gostava mais do juiz Sérgio Moro, 9 horas. Mas, de repente, eu vejo a transcrição do depoimento, é um depoimento curto, absolutamente vazio, sem sentido, sem significado algum. O Sérgio Moro foi à Polícia Federal tentar se defender da provável acusação de denunciação caluniosa que o Bolsonaro e o Procurador-Geral da República poderiam estar montando para ele. Porque ele não disse nada quando saiu e disse menos ainda na Polícia Federal. O Sérgio Moro, quando entrou no governo do Bolsonaro, ele concordou em fazer parte de uma equipe de governo. Então, ele é responsável pelos cortes na soberania nacional, pela entrega do petróleo, pelos cortes nos direitos dos trabalhadores, pela política do Guedes e por tudo isso. Mas não é só isso, ele dizia que ia combater a criminalidade. Nenhuma manifestação ou uma atitude do Sérgio Moro em relação aos laranjas dos gabinetes do próprio Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, do vereador e dos deputados. Nada. Rigorosa e absolutamente nada. Sobre a morte da Marielle, um braço pesado que esperávamos nas investigações e a revelação de quem foram os responsáveis e qual era a intenção do assassinato da Marielle, nada, não tínhamos Ministério da Justiça. Rigorosa e absolutamente nada. E o Queiroz? Onde está o Queiroz?
Nada, o Sérgio Moro não se manifestou boca chiusa, boca fechada, nenhuma manifestação positiva. E finalmente o tal capitão Adriano, que era o chefe do crime organizado, uma espécie de sindicato de assassinatos pagos, e hoje já se sabe por alguma coisa que permeia, responsável também pela construção de prédios rigorosamente irregulares nas zonas mais pobres do Rio de Janeiro, com o dinheiro aurido no gabinete dos deputados bolsonaros. Então, minha gente, o Sérgio Moro não fez rigorosamente nada, mas no momento em que parece que quiseram tirar o delegado-geral da Polícia Federal, tirar o brinquedo dele, ele ficou revoltado. Quem nomeia o superintendente da Polícia Federal é o presidente da República. É claro que ele pode consultar um ministro que está trabalhando com ele no governo com a mesma proposta. Mas não, o Bolsonaro ficou revoltado e saiu fazendo umas denunciações absolutamente inconsistentes, minha gente. Ele comeu pizza durante 9 horas com os delegados da Polícia Federal e advogados que ele levou para apoiá-lo no depoimento, que eram nada mais, nada menos que os advogados do Eduardo Cunha e do Marcelo Odebrecht. Ele era o juiz acusador, que praticamente assumiu o lugar do Ministério Público, acusando o Lula e políticos do PT e outros políticos. Eu não vou dizer a vocês que alguns deles não tinham culpa, mas a manipulação do processo judicial, dos inquéritos, e o juiz assessorando o Ministério Público e praticamente comandando a Polícia Federal é rigorosamente anormal e criminosa. Mas hoje, minha gente, o que nós temos? O Sérgio Moro afinou, acoelhou-se. Ele não foi fazer um depoimento acusatório e firme, ele foi tentar se defender da provável acusação e condenação por denunciação caluniosa. Ele não deu consistência alguma ao que dizia. E frustrou a Rede Globo, frustrou uma parte dessa direita malucada que está entregando o Brasil, entregando petróleo, entregando água, entregando tudo mais. Foi um fracasso, uma decepção monumental. Então, o que eu posso dizer para vocês diante de tudo isso? Esqueçam do Sérgio Moro. Da mesma forma que foi esquecido o Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Foi frouxo, tentou se defender, se articulou com advogados dos criminosos que ele perseguia e condenava, alguns com muita razão, e mostrou que realmente não é de nada. Fiz essa intervenção aqui, talvez seja a minha última intervenção sobre Sérgio Moro. Que caia no esquecimento, meus irmãos e minhas irmãs, essa triste figura que infernou a nossa vida e desgraçou o Brasil soberano e o direito dos trabalhadores durante algum tempo. Esse nosso tempo. Que isto tenha sido definitivamente encerrado. Eu fico por aqui, mas agradeço os que estão aqui participando comigo desse Facebook e as intervenções que colocam por escrito, que eu estou acompanhando e que posteriormente, com a repetição da leitura por muita gente, eu vou acompanhar para ver se o povo brasileiro entende essa desgraça de Sérgio Moro e Bolsonaro como eu entendo. A Rosângela, a cônjuge, a senhora do Sérgio Moro, já declarou com muita precisão: o Sérgio e o Moro são a mesma coisa. E cá entre nós, eles não passam realmente da mesma coisa. Um abração, minha gente. Boa noite para vocês.